Olá, pessoal. Nós somos o grupo de prática de eletromagnetismo da turma T02 da FCTE, Faculdade de Ciências e Tecnologia e Engenharia. Iremos falar aqui sobre a prática do experimento 5 de antenas. Eu me chamo Guilherme Moreira Cardoso e esses são os integrantes do grupo, o Arthur, a Daniela e o Gustavo. Pode passar. Um pouquinho aqui do sumário, então, nessa apresentação nós iremos falar sobre o resumo, uma breve introdução, falar um pouco sobre a teoria de antenas, os procedimentos, experimentais, os resultados, as simulações e as referências bibliográficas. Um pouco sobre o resumo. Essa apresentação prática ela consiste na demonstração do funcionamento de uma antena biquad conectada a um roteador e acompanhada de uma simulação, como eu havia falado no sumário. Introdução. Então a gente vai construir uma antena biquad, no caso, né, já construímos, né, e vai analisar também o seu funcionamento. O principal objetivo para entender os conceitos da construção da antena biquad para a construção seria analisar essa parte de recebimento e transmissão e a própria característica da antena em si. Pode passar. Então, boa tarde, eu sou Arthur. E para começar a explicar um pouco a teoria por trás das antenas, a gente tem que entender um pouquinho como funcionam as equações de Maxwell e como elas conseguem explicar as ondas eletromagnéticas. Então, basicamente, as leis de Maxwell, elas descrevem de forma unificada como os campos elétricos e magnéticos são gerados e como interagem entre si. Eles mostram que cargas elétricas são fontes de campo elétrico, que não existem monopólios magnéticos, que campos magnéticos variáveis no tempo geram campos elétricos e que correntes elétricas, assim como campos elétricos variáveis, geram também campos magnéticos. Essa interdependência entre campo magnético e elétrico é o ponto central da teoria eletromagnética clássica, que o Maxwell abordou nas equações, né? Então, a partir dessas leis, compreende-se a existência das ondas eletromagnéticas, que são oscilações acopladas dos campos elétrico e magnético que se propagam pelo espaço sem a necessidade de um meio material, à velocidade da luz. Numa onda eletromagnética, os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si e também perpendiculares à direção de propagação, transportando energia através do espaço. Como a gente pode ver ali naquela imagem, então, no sentido que o campo magnético toma, o campo elétrico perpendicular a ele e perpendicular a eles também é a direção de propagação, né, dessas ondas. Então, as equações de Maxwell, descritas ali naquela tabela, elas descrevem também, quando a gente deduz elas, a equação de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas também abrangem todo o espectro do eletromagnético, desde ondas de rádio até raios gama, diferenciando principalmente pela frequência e pelo comprimento de onda. Essas ondas estão na base de diversas aplicações tecnológicas, como comunicações sem fio, que a gente vai ver agora. No contexto, então, das antenas, as leis de Maxwell elas explicam como os sinais elétricos são convertidos em ondas eletromagnéticas e vice-versa. Correntes elétricas alternadas em uma antena geram campos elétricos e magnéticos variáveis, que, ao se sustentarem mutuamente, né, eles se desprendem, né, do condutor e se propagam pelo espaço na forma de radiação eletromagnética. Então, as dimensões e a geometria da antena, elas determinam também esse comprimento de onda irradiado, o padrão, né, da radiação e a eficiência do sistema, tornando as antenas aplicações diretas das leis de Maxwell, né? Pode passar. Bom, falar um pouquinho aqui em específico da antena biquad, né? É um tipo de antena direcional e simples. Então, como assim uma antena direcional? Uma antena direcional, diferente de uma antena unidirecional, que é uma antena que ela se propaga, o diagrama de radiação dela em diversas posições, ou seja, ela irradia, por exemplo, em 360 graus, geralmente uma antena de polo, que é omnidirecional. Então, não é necessário, por exemplo, para mim pegar o sinal ou transmitir o sinal dessa antena, eu ter que direcionar ela para um determinado local. Diferente da antena biquad, que como é uma antena direcional, para você receber ou transmitir qualquer sinal dela, você precisa direcionar ela para o lugar onde você quer, né? E é isso que a gente vai conseguir ver, por exemplo, nas simulações, através do diagrama de radiação.
E ela é uma antena simples de se construir e eficiente, e é muito usada em projetos caseiros e aplicações de Wi-Fi, que chega a ser em alta frequência, então 2,4 GHz, ou frequências de rádio, né? Ela consiste basicamente em dois quadros, né? Então, dois loops, como a gente consegue ver ali na imagem, né? Então, quadrados de fio formando um oito angular, montados na frente de um refletor metálico para aumentar o ganho e a sua própria diretividade. É, o ganho dela é maior que uma antena simples, né? Então, uma antena padrão, assim, de um roteador, que chega a ser de 10 a 12 dBi, né, em diversas aplicações, e a sua polarização ela pode ser vertical ou horizontal, a depender de como você orienta a antena, né? Você pode girar ela, no caso da montagem, 90 graus. Aí um pouquinho sobre como você pode, no caso, fazer a manufatura dessa antena, né? Porque a gente sabe que a depender da geometria e do comprimento da antena, ela pode atingir diferentes faixas de banda ou diferentes frequências, né? Então, para ela conseguir atingir esses 2,4 GHz, cada lado, né, dos quadros precisa ter 30,5 milímetros, né? Então, o cálculo ali, ela é uma antena de meia onda, mas ela tem um quarto de onda. Então, o comprimento total dela entre os dois pontos tem que ter um quarto de onda. Como assim um quarto de onda? Para você calcular um comprimento de uma antena, a gente utiliza aquela fórmula padrão, né? Então, lambda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência. Por isso que, a depender do comprimento da antena, né, que nesse caso aí vai ser um quarto de lambda, por isso que a frequência ela pode mudar esse comprimento. Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, em vez de 2,4 GHz, eu quero 5 GHz. Então, o comprimento provavelmente vai ser bem menor do que 30,5 milímetros dos quadros, por exemplo. Aí também o espaçamento do refletor tem que ser de 15 a 17 milímetros e o refletor metálico ele tem que ser quadrado de 123 milímetros por lado. E é isso, pode passar. Bom, para os procedimentos experimentais, eu sou o Gustavo, né? Bom, para a gente, como procedimento experimental, a gente tinha como ideia desenvolver esse projeto da antena biquad com o objetivo de aumentar a potência de transmissão de informações de dados via wireless em direções específicas, utilizando o roteador de internet. Aí aqui a gente tem a nossa construção, né? A gente utilizou esses materiais que ele já foi disponibilizado, né? Que foi essa placa de cobre aqui, com esse fio de transmissão aqui de TV mesmo, e essa antena em cima. Bom, essa antena em cima ela é conectada em em essa parte aqui de baixo, que é conectada ao cobre que está dentro desse fio de transmissão de TV. E a parte de fora desse fio, que vai conectar no terra, que é esse fio vermelho aqui, que ele vem para a placa de cobre, e que então é o terra, né? Bom, aqui a gente tem o nosso roteador, né, de internet, e é isso. E aqui a gente tem os resultados, um diagrama da radiação teórica que a gente obteve por um app, né? A gente consegue perceber que quando a gente coloca na frente da antena, né, em direção à antena, né, ele capta maior, né? A captação é maior. E quando a gente coloca atrás, que é o oposto, essa captação é bem menor. A gente tinha conseguido captar bem menos, só que a gente não conseguiu tirar foto na hora. Mas a gente consegue perceber uma diferença nessa primeira imagem, para essa segunda, né? Nessa segunda, tá mais ou menos um quadrado desse acima, né? Então, é bastante coisa. Boa tarde, me chamo Daniela e eu vou falar um pouco sobre a simulação. A simulação eu segui baseada novamente no arquivo disponibilizado pelo professor, então a gente vai começar. Eu estou aqui no nosso
ANSYS. Eu vou utilizar o HFSS para montar. Primeiro a gente vai colocar um cone. As medidas do cone eu vou colocar em função de variáveis, que eu vou atribuir o valor delas depois. Então, eu dei o nome de semin dividido por 2, que vai ser o raio, no caso, seria o nosso diâmetro. Eu só confirmei se ele está no valor de milímetros, só para confirmar o valor ali que está, não importa, a gente vai atribuir depois. E o Cmax dividido por 2. A altura, eu vou também atribuir outra variável, que vai ser LV menos S. Como eu falei, o valor a gente vai atribuir posteriormente. Então, é só para confirmar se está tudo certo. Dei um OK, pronto. Só que a gente vai ter que fazer um outro, vai ter que criar dentro desse um outro cone, porque a gente vai remover um de dentro do outro. E o outro cone. Também eu vou atribuir variáveis, que vai ser o semin e o Cmax, só que nesse caso aí vai ser o semin menos um gap, que vai ser uma variável que eu também vou atribuir. E a altura vai ser a mesma altura do nosso primeiro cilindro. Agora eu vou usar a ferramenta Subtract para a gente subtrair um do outro. Pronto. A gente tem a base da nossa estrutura. Agora eu vou colocar aí no topo, eu vou colocar um cilindro, porque a gente precisa fechar essa parte. Eu vou colocar ele ali embaixo, mas eu vou subir ele. Então, a altura dele, a posição dele vai ser a base do nosso cilindro. E o raio dele vai ser o mesmo raio do cilindro. A altura eu botei de 0,1. Pronto, ele tá ali. Nesse caso, essa parte vai ser para a criação do nosso transmissor. Agora a gente vai atribuir o valor do nosso semin, do nosso Cmax, de acordo com, como eu falei anteriormente, com os fornecido pelo professor. Ali é de 3,3, 85,2,7, 72, 1, e o nosso gap vai ser de 0,2. Pronto, a gente está basicamente com a nossa antena montada. A gente vai unir o cone com o cilindro, que no caso é para fazer aquilo, para tampar aquela parte de cima. Agora eu vou ter que criar outro cilindro, que vai ser o nosso transmissor. Novamente atribuindo os valores, vai ser o mesmo raio. A altura vai ser do S, que eu já atribuí. A posição dele vai ser o LV menos S, que é a posição do topo. Menos um D. Esse D vai ser outra variável que eu vou atribuir depois. Ali foi só para verificar se estava correto. Eu vi que não estava correto porque faltou atribuir o valor ali. Ele dá erro se você não coloca a unidade de medida, que foi no caso milímetros. Depois de atribuir a unidade de medida, deu certo. Agora a gente vai colocar é, um disco. A posição desse disco vai ser o LV mais 0,1 milímetros. O raio dele vai ser um D sobre 2, que a gente vai atribuir. A altura vai ser a altura do nosso gap, que já foi atribuído. Ali eu vou atribuir o D, que no caso vai ser de 60.
Agora, ali eu vou mudar a cor e a transparência para a gente conseguir visualizar melhor. E ali aquele cilindro menor, como eu falei, que foi o nosso transmissor. Eu vou colocar ele de uma cor diferente para a gente visualizar melhor. Na teoria, era para ele não ter espessura, mas a gente não consegue fazer isso no Maxwell. Então, o material dele vai ser de ar. Esse material do nosso cone, do nosso disco, vai ser o Perfect Conductor, e do nosso transmissor vai ser de vácuo, que já foi atribuído. Agora, a gente precisa garantir que o nosso solution type esteja em modal. Pronto, coloquei para modal. Agora, ali, a gente vai precisar criar uma seção no nosso transmissor. A gente vai em Surface. Não foi selecionado. Pronto, agora sim. A gente vai em Surface, Section, e criar uma seção no eixo YZ. Pronto, ele foi criada a seção. A gente vai ter que adicionar uma estação aí de 50 ohms. A gente vai criar uma linha que eu vou ter que colocar da base até a parte superior. Aí não deu certo porque eu não dei zoom suficiente para a gente conseguir colocar da maneira correta. Agora vai dar certo. 50 ohms, new line, a gente vai colocar da base até a parte de cima. Agora a gente vai ver que foi definido, dessa vez foi definido. Ali eu esqueci de colocar uma parte que eu devia ter atribuído outra função. Eu percebi que eu esqueci e coloquei. Agora a gente vai criar uma região. A gente sabe que ele cria a região com aquele cubo vermelho, mas aí eu vou criar ela manualmente. Pronto, foi atribuída a nossa região. Agora eu posso validar para ver se está tudo certo. Ali eu esqueci de criar um Solution Setup, vou criar um Solution Setup. A gente vai de 0,8 GHz até 1,2 GHz, com 400 pontos. Vou dar um OK, agora sim está validado. Depois de validar, a gente pode analisar. Aqui eu vou cortar o vídeo porque a análise demorou um pouquinho. Pronto, analisado. Agora a gente pode avaliar os nossos resultados. Para a gente avaliar nossos resultados, eu vou criar ali um report, onde a gente vai avaliar o parâmetro Z, que normalmente é um dos mais avaliados. A gente vai ver o parâmetro Z. Eu vou colocar o imaginário e o real para a gente visualizar o nosso parâmetro. A gente consegue visualizar aqui no nosso eixo imaginário, ali em 1,25 mais ou menos, 1,2, a gente tem o pico dele, enquanto o nosso real está em crescimento. Agora a gente vai criar outro reporte, a gente vai para o 3D Polarport, a gente vai visualizar a diretividade em decibéis. Ali a gente consegue ver a diretividade da nossa antena. A transmissão dela, no caso. Ali eu vou modificar, para a gente visualizar um pouco melhor, vou modificar vou modificar o eixo mínimo e o máximo dela somente para ajudar na visualização. Nisso, a gente vai ter que vir ali, ó, o specify o mínimo e o specify máximo. A gente vai ter que validar essas duas caixinhas.
para conseguir colocar o valor. Eu vou colocar, se não me engano, de menos 20 a 10, de menos 20 até 20. Pronto, a gente consegue visualizar um pouco melhor. Aí eu vou diminuir mais um pouco para a gente visualizar melhor ainda. Agora a gente vai colocar uma esfera infinita. A gente vai ter que zerar todos os... No nosso φ, a gente vai zerar tudo. E a gente vai atribuir somente no θ. Seria, no caso, em coordenadas polares. Aí eu vou colocar de menos 180 até 180 com um passo de 1. Agora a gente vai criar outro reporte. Novamente com a diretividade, a gente vai colocar em decibéis. A gente vai exportar. Pronto, agora a gente vai colocar para a esfera infinita, que foi a que eu acabei de criar. A gente consegue visualizar melhor a nossa diretividade. Ela plotada para a gente visualizar. É bem comum, né, nas antenas esse padrão. Agora a gente vai colocar os nossos... A gente vai visualizar o vetor elétrico e o vetor magnético, nosso campo magnético e campo elétrico. Só que antes disso, eu vou juntar essa plotagem com a plotagem anterior para a gente visualizar. No caso, é a radiação. Vou atribuir a escala. Com a escala atribuída, a gente consegue visualizar. Aí a gente tem a radiação da nossa antena. No caso, a gente consegue ver que bate com o gráfico. Eu vou diminuir também um pouco da escala para a gente visualizar um pouco melhor uma com a outra. Ali a gente consegue ver que elas coincidem. Agora eu vou plotar nossos, nosso campo, nosso campo elétrico e nosso campo magnético. Vou colocar para todos os objetos. Agora sim, a gente consegue ver o nosso campo magnético ele saindo no nosso transmissor. A gente consegue ver que a intensidade é bem maior, né, dentro do nosso transmissor. Ele irradiando do transmissor para o restante da nossa antena. A gente vai visualizar também o campo elétrico.
E aí a gente consegue ver o nosso campo elétrico e o nosso campo magnético irradiando no nosso transmissor. Bom, para fazer um fórum de discussão rápido aqui, né? Porque não tem muito o que falar. Voltando aqui na antena. Bom, nesse semestre ocorreu que o tempo estava muito curto, né? Então, o professor meio que já deixou a antena pré-pronta, a gente só montou, mas em situações normais a gente iria criá-la do zero. Então, acaba que a gente não teve muita dificuldade. A única coisa é que a gente estava um pouco em dúvida em relação a se a gente soldava aqui esse fio aqui ou se botava fita mesmo e tudo mais. Eu acho que foi basicamente isso, né? E também a gente consegue perceber que aqui tá solto, né? Mas a gente soldou essas duas partes aqui para fazer os dois não, né? O oito, que nem o Guilherme falou, que essa parte do meio tá solta, né? Mas foi basicamente isso que a gente fez. Eu queria falar, queria comentar um pouco sobre a diferença dos tipos de antena, né? Ou, tipo, essa antena, por exemplo, a biquad é uma antena direcional. Então, quando a gente foi ver o diagrama de radiação dela, ela irradia muito mais em uma direção que na outra. Diferente da antena que a Daniele tinha simulado no antes. Que como a gente viu, quando ela foi formar o diagrama lá de ganho, o diagrama de radiação, ela forma uma esfera inteira, né? Uma esfera bem uniforme. Isso quer dizer que ela está radiando em todas as direções e não em só uma direção. Quando a gente vai ver, por exemplo, eu esqueci o nome, mas não, na verdade, o diagrama de radiação em 2D, a gente vê que forma dois glóbulos aqui, né? Uma nessa direção e outra na outra direção. No caso de uma antena direcional, formaria um glóbulo só em uma direção, diferente de uma antena omnidirecional, que é que tem dois glóbulos aqui. Então, tipo, dá para perceber a diferença do próprio comportamento das antenas com a parte prática que a gente fez e a parte teórica. E acho que é mais isso. É isso aí, então. Mais alguma Perfeito. coisa? Acho que não. Então é isso. Aqui algumas referências, né? E obrigado e até a próxima. Cara, essa referência eu não aguento, velho.